Deus abençoe você e toda a sua linda família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor e no dia de hoje estamos concluindo os estudos sobre o livro Bens, Riquezas e Dinheiro para a honra e glória de Deus e para o nosso proveito. Você que está chegando aqui agora, foi Deus que lhe trouxe a este canal. Já se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisada da publicação de cada novo estudo. Todos os estudos referentes a esse livro estão gravados no canal. Você vai ter acesso a cada um deles. Faça um grande proveito. Neste canal, nós oramos uns pelos outros, oramos pelas nossas famílias, estudamos a palavra de Deus e aplicamos ela na prática. Já vamos começar o estudo orando por nós. Espírito Santo de Deus, oramos pelo Senhor, pela tua presença. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, aumenta o nosso discernimento espiritual. Nos cobre com o sangue de Jesus, nos reveste com a armadura completa de Deus. Nos ajuda a entendermos que somos os teus herdeiros, a tua igreja, que podemos usar com autoridade o nome de Jesus. Usamos agora o nome de Jesus para bloquear todo o intento de Satanás de roubar a mensagem de nós, de roubar a nossa família, de roubar as oportunidades. Satanás, você está amarrado, surdo, cego, mudo, proibido de agir. Todo o atrapalho que você tenha lançado, toda isca que você tenha lançado para aprisionar o povo de Deus, que caia por terra agora. Todo desânimo, toda tristeza, toda sensação de incapacidade, toda mentira, toda miséria, que caia por terra agora. Espírito Santo de Deus, derrama sobre o teu povo a tua graça, o teu favor, a tua força, a tua coragem. Eu declaro que todos aqui vão crescer, vão avançar, vão prosperar, vão progredir, vão cumprir o chamado e o mandamento de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. No estudo de hoje, a palavra está em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: multipliquem-se, encham a terra, dominem a terra e também toda a vida animal da terra, dos mares e dos ares. Até o versículo 27 é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus na criação. Todo o processo da criação está descrito nesses versículos. Mas aqui nesse versículo, o homem e a mulher e todos nós estão incluídos nessa ordem. Deus está falando no plural, entregando a nós a nossa tarefa, a nossa missão. A nossa missão na terra é ser fértil, é colocar filhos, é multiplicar e é também dominar, guardar, gerir a terra, gerir a vida animal, gerir a vida nos mares, gerir a vida nos ares. O homem entra num cenário que está pronto. Existem todas as regulamentações neste cenário. As regulamentações da natureza, as regulamentações dos ares, as regulamentações da terra, as regulamentações da física, da química, as regulamentações financeiras. O homem entra nesse cenário para cumprir uma função, para cumprir uma tarefa. Se relacionar com Deus, se relacionar com o Criador, se relacionar um com o outro na horizontal, relacionamentos humanos na horizontal, e através dos relacionamentos humanos ocupar a sua posição na terra, a sua posição de gestor que sabe administrar, gestor que sabe governar, gestor que sabe fazer provisionamento para o futuro. Todos os homens entram no mundo do mesmo jeito. O portal de entrada é através do ventre de uma mulher. Todos chegam como bebês indefesos, dependentes totalmente, vão passar pela infância, onde continuam como criança. Mas vamos chegar na adolescência, atravessar a adolescência e entrar na nossa fase adulta. Da fase adulta vamos passar para a velhice, e da velhice nós vamos voltar novamente a nos encontrar com o Criador. Até o retorno do encontro com o Criador, nós temos uma tarefa aqui na Terra. Nós fomos chamados por Ele, fomos feitos já com o propósito de multiplicar, de sermos férteis, de produzir frutos. 1 Coríntios 13:11, quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança.
Apesar que todos passamos pela fase de criança, todos também chegamos à idade adulta. E teoricamente, todos precisávamos ter deixado a fase infantil para trás. Entretanto, alguns ainda estão na fase infantil. A fase infantil, a fase de bebê, o bebê só consome. Ele chora para comer, ele chora se ele fizer cocô, ele chora se ele tiver um mal-estar, ele não sabe falar o que quer. Ele sabe chorar, chorar, chorar e chorar. Reclama sempre que tem uma necessidade. Ao aprender a falar, ao verbalizar as nossas necessidades, era para deixarmos o choro de lado. Entretanto, algumas pessoas estão no corpo de uma pessoa adulta, mas ainda usam a linguagem infantil do bebê. As suas necessidades, elas expressam em reclamação, em murmuração, em choro. Elas não entraram aqui na mente na idade adulta. Elas não entraram na idade de produzir. Gerar fruto significa produzir. Quem produz são pessoas que têm responsabilidade, são pessoas que olham ao seu redor, veem quais são as necessidades e providenciam soluções que atendam às necessidades. Em nenhum momento Deus imaginou que era uma tarefa fácil, e muito menos que nós iríamos dar conta dessa tarefa sem a sua presença, sem o seu auxílio. Deus imaginou uma vida na terra abundante, na qual o homem acessa a sabedoria divina para trazer a sua realidade e, junto com a sua realidade, junto com as suas necessidades, encontrar na sabedoria divina a solução para governar sobre a própria vida, a solução para governar sobre a vida dos que estão no mar, a solução para governar sobre toda a vida que está nos ares, a solução para governar sobre toda a vida animal. Muitos de nós têm tido dificuldade de governar sobre a nossa própria vida. Nós continuamos como as crianças, que quando tem alguma necessidade, nós murmuramos, nós nos queixamos, nós viramos para nos queixar do chefe, nos queixamos do governo, nos queixamos do Brasil, nós olhamos para a situação de outra pessoa, nós nos comparamos, nós invejamos, nós cobiçamos, nós nos tornamos pessoas distantes de cumprir o nosso chamado, de cumprir a nossa missão, de cumprir aquilo que Deus imaginou para nós. A única forma de cumprirmos o que Deus criou e imaginou para nós é nos aliançarmos com Deus. Precisamos retornar à missão original, retornar ao comando, retornar à nossa fonte de abastecimento, à nossa fonte de inspiração, à nossa fonte de direção. Sempre nós precisamos atualizar as nossas vidas, nós precisamos limpar a nossa mente daquilo que está contaminando. Todos os dias nós fazemos higiene pessoal, todos os dias tomamos um banho, trocamos de roupa, todos os dias penteamos o cabelo, nos organizamos. Com a nossa mente não pode ser diferente. Existe muita conversa que tem contaminado a nossa mentalidade. Existem muitos conceitos que sujam a maneira que Deus colocou aqui para pensarmos. É mais do que necessário criarmos o bom hábito de orarmos todos os dias, derrubando as fortalezas mentais, derrubando as ideias errôneas, derrubando pensamentos de pobreza, pensamentos de avareza, pensamentos de cobiça, derrubando tudo aquilo que pode nos capturar, tudo aquilo que vai nos enlaçar, tudo aquilo que vai fazer com que a nossa trajetória seja mais demorada e mais sofrida. Não tem como vivermos uma vida vitoriosa, uma vida abundante longe do Criador. Ele é a fonte da abundância. A palavra dele é o que vai nos conectar à nossa verdadeira identidade. A palavra dele é o que nos conecta ao nosso destino. A palavra dele é que nos conecta à abundância. Nós precisamos estar conectados nele, nos alimentando. Ele é o agricultor. É dele que vem os melhores e mais importantes nutrientes.
diferentes. É Ele quem tem o que nós mais precisamos. Muitas vezes nós só queremos o que está na mão dele, nós só queremos a abundância, os bens, a riqueza e o dinheiro. Nós não queremos seguir a direção que ele nos dá, nós não queremos obedecer a sua palavra. Nós temos receio, nós temos medo, nós continuamos como bebezão, querendo que tudo aconteça de maneira extremamente fácil. Deus sabe que nós somos fortes, que nós somos corajosos, que nós vamos avançar quando estivermos agarrados nele, na sua fonte de comando. Eu espero que você continue agarrada nele. Eu lhe convido a orar comigo todos os dias, a não esmorecer. Quanto maior seja o problema financeiro que você está metido, mais você precisa entregar a Deus o seu coração, os seus pensamentos, mais você precisa se alimentar da fonte que é poderosa para transformar toda a sua situação. Nós estamos encerrando este livro e, como eu falei, todos os estudos estão aí gravados no canal. Assista todos eles, aplique aquilo que você já tem condição de aplicar, o restante você guarda no coração. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu estava mergulhada em problemas, mergulhada em dívidas. Parecia que as sugestões do livro eram tão distantes da minha realidade, que o que eu tinha para fazer era tão pequeno, tão insignificante diante do problema que eu estava vivendo. Mas aquela parte pequena e insignificante era o que estava ao meu alcance, ao alcance da minha mão, ao alcance da minha família. Foi aquela parte que eu me dediquei. Eu não tinha nenhuma pessoa do outro lado me dizendo: venha, continue, prossiga, este é o caminho, a não ser o autor. Eu acreditei na palavra de Deus, que a palavra de Deus é provada, os versículos que ele usava, o estudo que ele traz é baseado na palavra de Deus. Eu acredito em Deus, eu entendi que o que Deus fala acontece e eu me lancei organizando o meu orçamento familiar, trabalhando em cima de conhecer quanto eu gastava para alimentação, quanto eu gastava para estudo, quanto eu gastava para transporte, quanto eu gastava para vestuário, quanto eu gastava para diversão. Eu fui organizando o meu orçamento familiar. Aquilo tomava praticamente todo o meu tempo. Eu tinha que orar pelas minhas necessidades, eu tinha que orar pelas faltas, eu fazia a lista de tudo que nós estávamos precisando, eu apresentava a Deus. Ao trabalhar do que eu podia trabalhar, Deus se manifestou na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina, naquilo que era entre eu e ele, porque era vergonhoso demais para estar publicando em qualquer outro lugar. Eu precisava do dinheiro do estacionamento, eu precisava do dinheiro da gasolina, eu precisava do dinheiro do seguro do carro, eu precisava do dinheiro da mensalidade escolar dos filhos, eu precisava do dinheiro para a alimentação, eu precisava do dinheiro para o passeio da escola das crianças. Eram tantas as necessidades, eram tantas as orações e era tanta a dedicação para estar ali computando o que eu precisava, computando o que eu estava recebendo, computando a parte de Deus que era para ser devolvida para Deus, computando aonde eu estava utilizando o restante que ele estava me dando. Na medida que eu fui ajustando com ele o orçamento, eu fui ajustando a minha mentalidade, eu fui ajustando a maneira de sentir, de pensar, a maneira de agir. Eu fui aumentando a minha fé, eu fui aumentando a minha comunhão com Deus. Eu vi que Deus se importa profundamente conosco, que Deus se importa profundamente com a nossa vida financeira, que Deus aumenta a nossa fé à medida que nós aumentamos a nossa entrega e a nossa confiança em obedecer os seus princípios financeiros. O meu desejo para você é que você faça tudo aquilo que já está no seu poder de fazer. Para um navio sair do porto de Recife e chegar até a África, o capitão vai colocar as coordenadas no leme. Caso o capitão altere um pouquinho de nada aquelas coordenadas, o curso daquele navio, ao invés de ir bater na África, pode fazer com que o navio vá bater na Europa, na Inglaterra.
Com as nossas finanças acontece o mesmo. Às vezes, pequenos ajustes, que para nós é um grande esforço, mas diante da nossa necessidade, parece que ele é pequeno demais, que ele é ínfimo. Mas quando nós fazemos o que está nas nossas mãos e repetimos e fazemos novamente, e dominamos a nossa vontade de desistir, e dominamos a nossa vontade de desacreditar, e dominamos a nossa vontade de deixar para lá, e dominamos o nosso desejo pela facilidade, e dominamos a tentação de entrar pela cultura da facilidade, e continuamos trabalhando, e Deus vai nos fazendo subir de degrau em degrau, de nível em nível. A nossa fé vai crescer, a nossa autoestima vai crescer, o nosso relacionamento com Deus vai crescer, a nossa capacidade de gerir finanças vai crescer, a nossa capacidade de acreditar que existe um mundo melhor ao nosso dispor vai crescer, as nossas orações vão crescer de nível, a nossa vida espiritual vai crescer de nível. A minha oração é que aconteça coisas grandiosas e maravilhosas, extraordinárias na sua vida. A minha oração é que você persista e insista, resista à tentação de desistir, resista ao diabo, que ele vai fugir de você. A minha oração é que você se submeta a Deus, se submeta à palavra de Deus. Eu lhe convido a continuar orando todos os dias comigo e estudando a palavra de Deus. Na próxima semana eu vou fazer um propósito com 5 estudos, trazendo para nós, porque muitas vezes Deus está com os céus abertos, bênção sem medida para cair sobre as nossas vidas, mas o nosso canal está com alguns furos que fazem com que aquilo que era para chegar nas nossas mãos escoe e se desmantele no meio do caminho. Eu quero a sua presença comigo e de todos aqueles que estão precisando ajustar o canal para poder usufruir de todo o céu aberto que Deus tem para nós. E em seguida a esse propósito, nós vamos percorrer o livro O Seu Dinheiro. Nós vamos continuar demandando de Deus sabedoria para ampliar a nossa maneira de pensar, ampliar a nossa maneira de sentir, modificando também a nossa maneira de lidar com o dinheiro. O autor do livro, Howard Dalton, tem muito para nos ensinar. Vamos agora orar pelo encerramento dessa campanha, pelo encerramento desse propósito, que Deus possa nos abençoar muitíssimo, que possamos receber uma colheita gigantesca. Espírito Santo de Deus, nós oramos te agradecendo. É muito importante chegar ao fim de um propósito, é muito importante concluir algo. Aqueles que chegam ao final são os adultos. Significa que estamos deixando a maneira de pensar de criança de lado, estamos deixando de brincar, estamos deixando de levar as coisas apenas na reclamação e na queixa. Estamos tomando a responsabilidade pelas nossas vidas, pelo nosso bem-estar, pela administração da nossa família, pela administração financeira da nossa família. Queremos te agradecer pela vida desses autores, Senhor, Craig Hill e El Pitts, que dividiram conosco as suas riquezas, dividiram conosco as sementes que o Senhor entregou para eles, trouxeram de forma maravilhosa, trouxeram de forma a trazer grandeza e riqueza nas nossas vidas. Senhor, eu oro por cada pessoa que orou junto comigo, que estudou junto comigo esse livro. Eu oro que ela aplique em sua vida aquilo que ela já está colocando em prática, que ela continue aquilo que ainda falta ela colocar em prática, que o Senhor a lembre, que o Senhor a estimule, que o Senhor a ajude a colocar em prática. Eu quero ver cada família aqui andando, vivendo na gestão abundante de Deus. Eu quero ver cada um aqui sendo um CEO financeiro para ti e para o teu reino. Pessoas que são fiéis, pessoas que são responsáveis, pessoas que fazem uma administração, uma gestão debaixo da tua orientação, debaixo do teu conselho. Pessoas nas quais o Senhor vai derramar bens, riquezas e dinheiro, porque elas sabem colocar de volta à sua disposição. E esses bens, essas riquezas, esses dinheiros não vão destruir com o seu caráter, nem vão destruir a sua família. Ao contrário, vão ser utilizados para que eles possam
usufruir, desfrutar o melhor dessa terra e também para que eles levem a outras pessoas, a outras famílias, a outros indivíduos as boas novas do Evangelho de Deus, as boas novas do Evangelho de Jesus, que eles levem cura, que eles levem melhoria de vida, que eles sejam os donos de grandes negócios, que eles sejam os donos de escolas, que eles sejam os donos de clínicas, que eles sejam os donos de hospitais, que eles sejam os donos de lojas, de departamentos, que eles sejam os empresários, que eles sejam os industriais, que eles sejam aqueles cidadãos que constroem para eles, para a sua cidade, para o seu país, um lugar melhor de se viver. Eu os abençoo com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a sabedoria de Deus, com o poder do sangue de Jesus, com a liberação da abundância divina em suas vidas. Que vocês cresçam, floresçam, multipliquem-se e governem sobre todas as coisas da terra, sobre todas as coisas dos ares, sobre todos os animais. Em nome de Jesus. Seja você sempre uma bênção. Lembre de onde você veio. Lembre que você pode sempre, todos os dias, e deve se agarrar na fonte. É uma fonte inesgotável. Usufrua dessa fonte. Divida com todos que você conhece essa fonte. Não vá embora antes de deixar o seu legado. Aguardo você na segunda.